Agora, Instituto OACP, vamos. Todas as bancas, vai. Instituto OACP coloca um promovendo. Promovendo, assim, um círculo vicioso. Instituto OACP é difícil, sabia? Nessas questões, o Instituto OACP pega pesado. A banca, olha o que ela diz, ó. Considerando que a oração em destaque classifica-se como reduzida por não apresentar conectivo, ó, questão igual a prova com consulta, ó, a banca tá te pegando muito no colo, é porque ela quer te jogar na parede, ó. Então ela diz, classifica-se como reduzida por não apresentar conectivo e por apresentar um verbo em sua forma nominal, ó, prova com consulta, isso, você já conhece isso, tá bom. Vamos logo ao ponto, ó, banca. Assinale a alternativa que apresenta um desenvolvimento dessa oração com sentido coerente e redação adequada. Então vem, você tem que saber se ela é substantiva, adjetiva ou adverbial. Essa 56 é difícil, hein? É difícil. Leia com calma. Leia com calma o período. Ela diz, ó, uma é o fato de que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, promovendo assim um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos. Então, vamos lá. Você tem que saber qual é o valor semântico dessa oração. Para saber qual conjunção você vai usar. Ó, porque, visto que, ó, desde que, quando e se. Ou seja, você tem que saber se ela é condicional, temporal ou causal. Você entendeu? Porque consecutiva você já viu que não é. Dá logo vontade de marcar consecutiva, mas você tá vendo a opção aí de conjunção de consequência? Não, né? Então não tem nenhuma, ó, você tá vendo? A letra A te oferece um porquê, que é causal. A letra B também, só que muda o verbo, ó, promove e promova. Então, ó, promove é indicativo. Promova é subjuntivo, hipótese. Você tem de olhar no texto se é uma ideia de fato ou de hipótese. Ó, a letra C, desde que promova, é condição. A letra D, temporal, tempo. E a letra E, se promove, condição. Sei lá, tá estranho aí. Esse C nem parece condicional, parece um pronome oblíquo, C, né? Enfim, a letra E é lhufas. Agora você vai ter que descobrir. Bom, o fato é, há um cheiro de, o fato de faz com que. Sentiu esse cheiro de causa e efeito? Leia de novo para ver que há uma relação de causa e efeito. Ó, uma é o fato de que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, promovendo assim um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos. O fato de promover um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos faz com que se encorajem os outros a continuarem sendo generosos. O fato de faz com que. Resposta, letra A. O fato de promover faz com que, ó, o fato de promover um ciclo virtuoso de bondade acaba por encorajar os outros a continuarem sendo generosos. Cara, sabe por que isso aí foi tão difícil? Por causa do assim. Quando você olhou o assim, não parecia consequência? Muita gente, a banca fez essa questão de propósito, para o cara achar que esse assim fosse consequência e não causa. Só que o assim aqui não é o assim conclusivo. O assim é modo, promovendo desse modo. O assim é advérbio de modo. Ele parecia ser uma conjunção conclusiva. Então isso aí estava parecendo consequência. Entendeu? Por isso que a questão ficou estranha. Eu mesma quando li falei, gente, mas não é consecutiva? Quando eu li de novo eu falei, não, gente, esse assim não é promovendo desse, não é promovendo portanto, não é o assim igual portanto. É promovendo desse jeito, é modo, entendeu? E aí eu vi que havia uma relação de causa e efeito, que foi do efeito para a causa. O fato de promover
um ciclo virtuoso de bondade, faz com que os outros se encorajem a eles continuarem sendo generosos. Porque promove-se um ciclo virtuoso de bondade e, como consequência, os outros... É um ciclo. Se é um ciclo virtuoso, a consequência é sempre encorajar os outros. Que demais essa questão. A banca trocou pelo porquê causal. Entendeu? Mas a questão mesmo estava no assim. Que demais, né? E muita gente aí no chat teve a reação que eu tive quando li a questão, de procurar uma consecutiva. A vantagem é que a banca não deu opção de consequência. Se a banca tivesse dado a opção consecutiva, a banca foi mãe, porque não havia essa opção, entendeu? Tá, eu sei, tá perdendo a bateria, tá descarregando a bateria aí, vamos, tá acabando, ó, eu vou parar, olhe pra mim, confia em mim, eu vou parar na 59, porque aí depois é CESP, aí CESP eu vou deixar pras férias. Questão 57, a oração reduzida, farejando aborrecimento, pode ser adequadamente substituída por uma oração, não, vou terminar, vamos fazer logo tudo, tá, falta pouco, confia em mim, ó, Oscar farejando aborrecimento. Agora tá mole. Oscar farejando. Ó, respondeu Oscar farejando. Respondeu Oscar farejando aborrecimento. A oração reduzida farejando aborrecimento pode ser adequadamente substituída por uma oração reduzida. Enquanto farejava, quando farejou. Se é desenvolvida, não pode ser a letra C, porque a letra C continua reduzida. Não marque a letra C. Marcar a letra C é fuga. Ó, ela continua reduzida de infinitivo. A D também continua reduzida. A E também reduzida. Então, ou é A ou é B. Porque desenvolver oração é colocar a conjunção, ou é A ou é B. Beleza. Agora você vai ter de ver se há uma relação de tempo, simplesmente tempo, quando farejou, ou se há uma relação de concomitância. Lembra? O enquanto traz uma ideia de tempo concomitante. Respondeu enquanto farejava. As relações são simultâneas. Resposta letra A, coisa linda. Questão 58 está acabando. Ó, FCC é a pior. Vou logo te dizendo, a FCC é uma luta. A FCC, eu acho ela, às vezes, a pior de todas. Ainda mais quando ela faz prova para tribunal. Ainda mais quando é cargo de analista. Nascidas do povo mais humilde do Brasil, aí a banca quer que você classifique. Que diga o valor semântico desse nascidas, final, temporal, concessivo, consecutivo ou condicional. Você já aprendeu a fazer isso comigo, ó. Você vai desenvolver olhando para o verbo da oração seguinte. Ó. Nascidas do povo mais humilde, nascidas do povo. As escolas afirmam a vocação dos brasileiros. Qual é a relação semântica entre essas duas orações? Tente entender o que você está lendo. Ó. Nascidas do povo mais humilde do Brasil, as escolas afirmam a vocação dos brasileiros, de todos os brasileiros, para a grandeza. Afirmam a vocação para a grandeza. Nascidas do povo mais humilde. Leia com cuidado o que está aí. Entenda as relações semânticas. Olha, nascidas do povo mais humilde, as escolas afirmam a vocação para a grandeza. Percebeu? Nascidas do mais humilde, vocação para a grandeza. Resposta, letra C. Ainda que tenham nascido. Relação semântica de concessão. Embora tenham nascido. Demais, né? 59. Não é causa, não, é concessão, porque é um valor semântico de oposição. Embora tenha, ó, entre humilde e grandeza. Conseguiu ver aí? O valor semântico de concessão, humilde e grandeza. Professora, na 57 não teria que estar no mesmo tempo verbal? Não, não tem que estar no mesmo tempo verbal, tem que estar no passado. Não precisa ser, cuidado. Quando a gente fala em correlação semântica, não quer dizer que eles tenham que estar no mesmo tempo. Pergunta do colega é honesta, eu tenho que voltar a ela, que é uma dúvida que muita gente tem. Adriana, eu errei porque eu achei a letra A estranha. Isso aqui não é pretérito imperfeito? Sim, isso aqui é pretérito imperfeito.
E respondeu não é pretérito perfeito? Sim. Então, Adri, eu achei que os dois tivessem que ficar no mesmo tempo. Não. Nunca falei isso. Cuidado, não é isso. Eles não têm que estar no mesmo tempo. Eles têm que estar com a mesma ideia de passado. Ou seja, um pode estar no pretérito perfeito e o outro no imperfeito. Não é necessário, obrigatório que os dois estejam no perfeito. Eles têm que estar no passado. Agora, um pode ficar no perfeito e outro no imperfeito? Claro, porque é passado. O que você não pode é passado com presente. Entendeu? Ótima pergunta, porque é a dúvida que muita gente tem. Tá, vambora. Ó, 59. 59, VUNESP. VUNESP, aproveite. A banca quer. Ela traz, isso cai em tudo que é banca, ó. Essa aqui é VUNESP. Considerando-se o contexto em que se encontra a frase destacada em... Aí destacou, desenvolvida. Desenvolvida para uma chave, amigo-inimigo, nossa mente tende a rotular tudo o que vê. Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, tende a rotular. Desenvolvida para uma chave amigo-inimigo, ela tende a rotular. O fato de ser desenvolvida faz com que ela tenda. Não é isso? O fato de faz com que. A banca te deu as opções: comparação, concessão, proporção, conclusão e causa. Hein? Hein? Desenvolvida. Hein? Consegue ver? O fato dela ter sido desenvolvida, ela tende a rotular. Ou seja, por que ela foi desenvolvida no passado? E aí o verbo vai ter que ficar no passado. Porque ela foi desenvolvida, hoje ela tende a rotular tudo que se vê. Como ela se desenvolveu, como foi desenvolvida. Resposta letra I. Como se desenvolveu. E repare, o verbo aqui estava no pretérito, por quê? Porque isso foi uma ação pretérita, histórica. Ou seja, como a nossa mente se desenvolveu para isso, hoje ela tende a rotular. Então, nesse contexto, não houve problema em se colocar o verbo no passado, correlato a um no presente, porque nesse contexto havia uma ideia de passado até o presente. Então, tem sempre que contextualizar. Eu tô falando isso porque eu sei que você pode ter essa dúvida depois. Pô, entendi que é uma relação de causa e efeito. Mas não teria que estar no presente para ficar correlato a esse presente? Nesse caso, não. Porque o desenvolvido aqui, nesse contexto, tem uma ideia de passado. Porque a nossa mente, ela se desenvolveu. Uma coisa que foi aí ao longo da história. Então, faz todo sentido. Resposta letra I. Tá bom? Tá pedindo arrego? Tá pedindo arrego? Não, presta atenção. Peça arrego não. Peça arrego não. CESP, repita comigo. Saideira, sprint final. CESP é lazer. Que isso, gente? Em 5 minutos eu mato essas do CESP aí. Vai. Saideira, CESP, para ficar legal, questão 60. A oração reduzida, iniciada pelo gerúndio incluindo, poderia ser corretamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Tá o CESP querendo desenvolver esse incluindo. Ó. Leia aqui comigo, ó. O renomado antropólogo já tinha em seu acervo de realizações uma respeitável brasiliana, incluindo, aí quer trocar por, no qual se inclui vários trabalhos sobre os índios. Então vamos lá, o no qual, o no qual, tá beleza, porque tá se referindo a acervo. Repare, esse incluindo manda a seta para acervo. Presta atenção. Confia em mim. Tá acabando. No acervo. O problema é que o sujeito não são vários trabalhos. Então, vem. No qual se inclui vários trabalhos? Não. No qual se incluem. Sujeito tá aqui, posto.
A banca diz que estaria corretamente substituída? Não, item errado. Teria que ser se incluem. Show, questão 61. Preserva-se a correção gramatical do período, embora, em alguns casos, com alteração de sentido... Ai, o SESP dá um monte de volta. Se a expressão ao estabelecer for substituída sem outras modificações no texto, por qualquer uma das seguintes: quando estabeleceu, por estabelecer, por que estabeleceu, estabelecendo. Então, vamos lá. Tô lá na linha 13. Confia em mim, vai dar certo. Ele está dizendo o seguinte, ó, leia desde aqui. Todo mundo tá comigo? Sim, o tempo verbal estava certo, presente, porque a ideia era de presente. Não, desculpe. Não, acho que aí não teria problema presente, não. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, uma dúvida do colega que é importante. Adriana, não teria que ser passado? O renomado antropólogo já tinha em seu acervo de realizações uma respeitável brasiliana, no qual se inclui... Ó, a banca colocou o presente, aí o colega pergunta, Dria, não seria bom colocar passado no qual se incluíam, e em vez de se incluem? Ó, vou repetir, se incluem ou se incluíam. Desculpe, gente, eu tenho que voltar para tirar a dúvida do aluno. Dria, haveria problema, não seria melhor passado no qual se incluíam? Sim, mas você também poderia colocar presente. Por quê? Porque isso é algo que continua até o momento atual. Então, a pergunta dele é ótima. Desculpa, eu tenho que voltar. Dria, não teria que estar no passado, no qual se incluíam? Porque os verbos que estavam ali nos arredores estavam no passado? Tá, só que, veja, igualzinho àquela questão da VUNESP, a banca colocou o presente e eu acho que aqui, nesse contexto, não teria problema também manter o presente. Porque... no qual se incluem vários trabalhos, ou seja, nesse acervo se incluem. Isso é algo que do passado e até o presente, porque o acervo, ele inclui até hoje vários, é um acervo, isso é algo constante. Então, por isso que eu acho que não teria problema o presente aí, porque é algo que continua no momento atual. Então, essa relação semântica de tempo tem que tomar cuidado, porque às vezes, naquele contexto, não há problema em se misturar o presente com o passado, naquele contexto, mas a pergunta foi ótima, tá? Aí, eu usaria as duas formas. Vamos embora para a questão doidona do SESP, questão 61. Vem comigo, tá acabando, aproveite. Olha o que a banca fez nessa questão. Ela está dizendo, preserva-se a correção gramatical, embora em alguns casos com alteração de sentido, trocar ao estabelecer por quando estabeleceu, por estabelecer, porque estabeleceu, estabelecendo. Então, eu estou lá no texto, ó. Foi, porém, Tomé de Souza, em 1549, quem verdadeiramente deu início à estruturação do poder judiciário no Brasil. Então vem comigo, continue aqui comigo. Ó, Tomé de Souza, quem deu início à estruturação do poder judiciário ao estabelecer. Veja, ao estabelecer, você já conhece isso, é o verbo... é o ao mais infinitivo. Tudo bem? Então, ao mais infinitivo, a banca quer saber se preservaria a correção gramatical do período, embora em alguns casos, com alteração de sentido, trocar o ao estabelecer por quando estabeleceu, por estabelecer, porque estabeleceu, estabelecendo. Posso trocar assim? Item errado. A banca, ela fez uma firula aí, falou um monte de coisa. Mas você já conhece isso. Ao mais infinitivo é tempo. E eu não posso trocar por causa. Ah, mas aí tudo bem, seria só uma alteração semântica. Não posso, porque a ideia é de tempo. Então, veja, não. Ao mais infinitivo é tempo e acabou. Você já viu esse negócio. Você já fez várias questões dessa, banca deu uma viajada. Errado, não pode. É tempo e ponto. Entendeu? Vai, questão 62. Baixados os arquivos. A banca quer trocar por uma desenvolvida, ó. Assim que são baixados os arquivos. Ou seja, ela está perguntando se poderia trazer essa ideia de tempo. Você vai ter de ir ao texto. Ó,
Baixados os arquivos, os dois vírus entram em ação. Então vem comigo, ó. Baixados os arquivos, eles entram em ação. Há ou não há uma ideia de tempo? Leia que você vai ver, ó. Baixados os arquivos, os dois vírus entram em ação. Ora, não há mesmo essa ideia de tempo? Item certo. Assim que são baixados. Você viu o que ela fez? Transformou, desenvolveu essa reduzida em temporal. Eu fui ao texto e vi que há uma ideia de tempo. Assim que são baixados, eles entram em ação. É um tempo imediato, né? O assim que dá a ideia de tempo imediato. E havia mesmo uma ideia, não é nem simultâneo esse não, é imediato. O assim que, logo que, eles estarão sempre certos quando houver ideia de tempo imediato. E há uma ideia de tempo imediato. Porque assim que eles são baixados, os vírus entram em ação. Ou seja, não há uma demora. Há uma ideia imediata. Eles são baixados e imediatamente os dois vírus entram em ação. Muito top essa questão. Ou seja, o cara teria que ver que há uma ideia de tempo imediato. Bora mais, tá acabando. Questão 63. O valor de adjetivo do gerúndio. Se a banca tivesse te perguntado isso há uma semana, você surtaria. Hoje você não surta mais. A banca está perguntando se esse podendo optar tem valor adjetivo. Ora, o podendo não manda seta para capital? Leia aqui comigo, ó. O capital podendo optar por um investimento de porte. Entendeu? O capital podendo optar, se ele se refere a substantivo, eu sou feliz. Ela é adjetivo. Adriana, e o tempo verbal? Olha, mais uma para a gente ver que o tempo verbal não foi problema. O capital que pode optar, você viu que a banca colocou no presente. Quando você vai ao texto, você tem ali um verbo no futuro do pretérito, então daria uma dúvida. Pô, será que eu posso colocar esse verbo no presente, mesmo tendo ali um verbo no futuro do pretérito na sequência? Ó, o capital, podendo optar por um investimento de porte em automação, em informática e em tecnologia de ponta, cada vez mais barato e acessível, não mais teria. O capital, ele pode optar. Isso é um fato. Problema nenhum, já que é um fato, colocar aí uma ideia de presente do indicativo. A banca fez de propósito. Item certo. Entendeu o que eu tô falando? Tá certo por dois motivos. Primeiro, porque manda a seta para capital. E segundo, que nesse contexto não haveria problema colocar o presente e o futuro do pretérito depois, porque essa ideia de o capital optar por um investimento, isso é um fato. E o fatos, vem no presente. Fato, que é uma verdade que não se discute, vem no presente. É como se eu dissesse, ele pode optar sempre, o capital pode optar. Sempre pode optar. Demais, né? Você tá entendendo? Você só vai aprender esse negócio assim, treinando. Olha essa 64, IBGE. A banca quer trocar o gerando por o que deve gerar. Prova recente, eu fiz até uma adaptação, porque ela era uma questão de ABCDE. E ela pergunta se a coerência e a correção do texto seriam mantidas ao trocar o gerando por o que deve gerar. Eu vou lá ao texto para ver se o sentido se manteria. Olha o que ele diz aqui, ó. Segundo o artigo, o maior nível educacional das mulheres e o maior acesso aos métodos contraceptivos acelerarão a redução das taxas de fecundidade. O que deve gerar? Acelerarão a redução das taxas. O que deve gerar? Coisa linda. Posso trocar? A coerência e a correção serão mantidas? Item certo. E não é só a coerência e a correção. O sentido também. A banca não perguntou de sentido, né? Mas o sentido também. Por quê? Porque é uma relação de causa e efeito. O que deve gerar. Você viu que ela trocou o gerando por o que deve? Trocou pelo o
pronome demonstrativo e uma oração adjetiva restritiva. Entendeu? O sentido também seria o mesmo. O sentido seria o mesmo porque esse gerar, ele... Deixa eu só falar, eu sei que você está cansado, mas eu tenho que falar algumas coisas. Ó, presta atenção. Havia uma relação de causa e efeito. Como é que eu sei que há uma relação de causa e efeito? O verbo gerar, ele é verbo de consequência. Verbo gerar, implicar, são verbos que no sentido deles, o significado deles é de consequência. Gerar, acarretar, implicar. Então, a relação semântica seria mantida, porque eu continuei com o verbo gerar. Eu troquei gerando por gerar. Ou seja, a mesma relação de consequência se manteria. Dri, o que ele fez com esse o? Esse o é o aposto. Ele acrescentou um o. O que deve gerar, sintaticamente, esse o é um aposto. É um pronome demonstrativo na função de aposto. Que ele retoma toda a oração que foi dita anteriormente. Sintaticamente, mudou. Colocou aí um aposto que não havia. Mas semanticamente, tudo bem? Sim, porque eu continuei com a relação de causa e efeito. Entendeu? Se você estranhou esse o, esse o é um pronome demonstrativo, é igual a isso, na função de aposto. Ele é um aposto que retoma a oração. Sim, por isso que essa questão incomodou. Sintaticamente, houve alteração das relações ali. Mas semanticamente, problema nenhum. Manteve-se aí a relação de causa e efeito. Eita! Questão 65. A banca quer trocar satisfazendo por satisfazem. Eu sei, vem. Satisfazendo por visto que satisfazem. Visto que é causa, é só ir ao texto para ver se há relação de causa e efeito. Leia. E aí? Em geral, eles atuam no sistema de mídia como complementares aos serviços comerciais, satisfazendo as necessidades de informação e os interesses. Satisfazendo. A banca quer saber, visto que satisfazem. Eles atuam no sistema de mídia como complementares aos serviços comerciais, visto que satisfazem as necessidades de informação e os interesses. Item certo. O fato de satisfazerem essas necessidades faz com que eles sejam complementares. Parecia ser o... Deixa eu te falar uma coisa que eu sei que deve ter acontecido com você. A gente sempre fica achando que gerúndio é consequência. Gerúndio tem cara de consequência, não tem? Hein? Bateu essa angústia em você? Parecia ser consequência, mas é causa. O fato de satisfazerem as necessidades faz com que eles atuem como complementares. Ou seja, eles passam a ter uma função complementar, porque eles satisfazem as necessidades de informação. Entendeu? Parecia ser consequência, mas não, é uma causa. Porque acontece primeiro. Primeiro eles satisfazem as necessidades de informação. Por isso eles passam a atuar como complementares. Parecia consequência, né? Horrível. Porque gerúndio, por isso que se deve evitar gerúndio em redação, porque ele parece consequência. E nesse caso era causa. Dri, mas como é que eu vou saber, minha filha, na hora da prova? Você tem que perguntar o que acontece primeiro, o que acontece depois. Primeiro, eles são assim. Eles satisfazem as necessidades de informação e interesses. E aí, por causa disso, como consequência, eles atuam como complementares. Horrível. Essa foi pancada. Também achei. Quando li, eu achei que fosse consequência. Depois eu organizei, porque você tem que entender ali o contexto. Então, assim, aí eu entendi que o fato de eles satisfazerem as necessidades de informação, o fato de eles serem assim, faz com que eles passem a atuar no sistema como complementares. Aí eu entendi que primeiro eles são assim, satisfazem as necessidades de informação. E aí, como consequência, eles atuam. Horrível. Essa aí eu achei pauleira. E vou te dizer, tem que ler mais de uma vez para entender. Questão 66. Vem, Adriana, só tem tapa na cara.
Isso, parece consequência. Isso, as bancas parecem... Elas adoram uma causa. Ó, o texto permite a reescritura da oração subordinada inicial como uma desenvolvida ao delegar, quando delega. Ao mais infinitivo, eu sou feliz. Item certo. Item certo. A pergunta da colega Adriana, na questão 65, poderia ser finalidade? Deixe-me ver se poderia. Poderia ser finalidade para satisfazer, eles atuam no sistema. Até poderia, mudaria o sentido total, né? Mudaria o sentido. Por isso que eu te digo, solto assim, poderia até ser finalidade, né? Para satisfazer as necessidades, né? É horrível. Solto assim, por isso que eu te falo, gerúndio é luta. A 65 é tapa na cara. Vamos, 66 foi lazer. 67, vai. Última, comemore. É a última. Quando anoitecia, ao anoitecer. Ó, essa daí, deixe-me falar. Se fosse por isso, estaria certa. Hein? Só tô fechando com essa. Acabou. Presta atenção. Isso é uma questão de reescritura, caiu na prova de escrivão para PF. E viu, olha o que a banca fez. Ela trocou a desenvolvida, quando anoitecia, pela reduzida, ao anoitecer. Isso estava lindo. O problema é que não foi só isso que ela fez. Isso estava lindo. Vamos ver o que ela fez mais? Ó. Quando anoitecia, toda aquela vizinhança começava a fazer bife. Começava ao mesmo tempo a fazer bife. E o ar ficava cheirando a cebola e alho. Então, houve, primeiro, esse acento aqui, falta de paralelismo. Tudo bem? Porque, ficava cheirando a cebola e alho. Se você só tem preposição antes de cebola, você não vai poder colocar preposição mais artigo aqui. Falha de paralelismo, preposição mais artigo e preposição. Então tá errado. Esse foi o primeiro problema. Agora vamos ver o deslocamento da expressão adverbial. Olhe para mim, tá acabando. Toda vez que o CESP desloca uma ideia circunstancial, você tem que ver se o referente mudou. Entendeu? Você já fez várias questões, você está treinando isso comigo geral aqui nas aulas no Estratégia. A gente está fazendo várias questões. Toda vez que a banca deslocar um adjunto adverbial, você tem que ver se o referente mudou. Porque se isso mudar, também vai ser alteração semântica. Começava ao mesmo tempo. O ao mesmo tempo se referia ao começava. O ao mesmo tempo aqui passou a se referir ao ficava cheirando. Mudança de referente, mudança de seta é mudança de sentido. Veja, houve dois problemas, entendeu? Houve dois problemas. Houve problema de paralelismo e houve problema de mudança de referente. Por isso o item estava errado. Olhe para mim. Ele estava errado. Mas vamos curtir essa oração desenvolvida em reduzida que estava linda, hein? Só para fechar. Olha aqui. Quando e ao. Isso não estava coisa linda? Veja, para você se despedir da aula, oração. Vamos embora classificar. Oração subordinada, adverbial, temporal, trocou por ao mais infinitivo. Ao mais infinitivo não é coisa linda, tempo. Então, oração, isso estava lindo. Oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Você viu que a banca quis fazer também essa firula aí? Trocar uma desenvolvida por uma reduzida e ficou coisa linda?
Isso teria sido lindo, mas o problema é que houve lá mudança de referente e uma questão de paralelismo, tá bom? Mas você entendeu como é que isso aparece também nas provas do CESP? Nas questões de reescritura. Você acabou de aprender na aula de hoje como desenvolver e reduzir orações, transformando uma oração reduzida em desenvolvida, uma desenvolvida em reduzida, uma oração subordinada, adverbial. Ó, dever de casa tá postado para você não se esquecer do seu português extensivo, tá bom?